Todos nós estamos acostumados com o conceito de 2 e 3 dimensões. Todos nós sabemos desenhar um quadrado e formar com este quadrado um cubo. Mas você já parou para pensar que podem existir figuras geométricas com mais de 3 dimensões? A resposta é sim, só que elas podem ser muito mais complexas de serem compreendidas do que as formas com que já estamos acostumados. E para entender melhor o trabalho, vamos mostrar como são constituídas as formas em 2 e 3D. Primeiramente, analisaremos esse segmento de reta. Vamos chamá-lo de segmento A. Note que a única informação que podemos extrair dele é o seu comprimento. Agora, vamos adicionar outro segmento de reta, formando um ângulo de 90 graus com a original. Este vai ser o segmento B. E em seguida, mais 2 segmentos de reta, um paralelo com A e o outro com B. Com isso, formamos um retângulo e dele podemos extrair seu comprimento e altura. Essas são as 2 dimensões, como todas as figuras geométricas planas são formadas. Agora, vamos pegar esse retângulo e adicionar mais alguns segmentos de reta que também formam 90 graus com os segmentos anteriores. Com isso, temos um paralelepípedo, e dele nós podemos extrair seu comprimento, altura e profundidade, as 3 dimensões que formam as figuras geométricas espaciais. Agora, e as figuras geométricas em 4D? Nós, como seres tridimensionais, não conseguimos nem sequer imaginar como seria um objeto ou um ser da 4ª dimensão. E foi pensando nisso que a produtora MTB Design Works criou os jogos Maya Cure e 40 Toys, que tentam representar objetos e cenários em 4D. O jogo 40 Toys tem um objetivo didático, e nós vamos usar exatamente essa parte dele para tentar explicar como é um objeto em 4 dimensões. Um espaço 0D é um único ponto. Não é possível se movimentar nele. Um espaço 1D é uma série de pontos adjacentes. Se você se mover nessa dimensão, você vai se encontrar em um ponto diferente. Nós chamamos isso de linha. Um espaço 2D é uma série de linhas adjacentes. Se você se mover pela 2ª dimensão, você se encontrará em uma linha diferente. Nós chamamos isso de plano. Um espaço 3D é uma série de planos adjacentes. Se você se mover pela 3ª dimensão, você se encontrará em um plano diferente. Nós chamamos isso de espaço 3D ou só de espaço. Um espaço 4D, por sua vez, é formado por uma série de espaços 3D adjacentes. Se você se movimentar pela 4ª dimensão, você encontrará um espaço 3D diferente. Para entender um pouco melhor, imagine que você fosse um ser bidimensional e uma esfera com 3 dimensões estivesse na sua frente. Você veria a esfera como se fosse um círculo, porém com uma peculiaridade. Se ela se movimentasse pela 3ª dimensão, você teria a impressão de que ela está diminuindo ou aumentando de tamanho. A mesma coisa acontece com uma esfera 4D. Para nós, seres da 3ª dimensão, ela aparenta estar diminuindo ou aumentando, mas está apenas se movimentando pela 4ª dimensão. Agora, vamos ver outra forma geométrica, um cubo visto de um espaço 2D. Inicialmente, ele parece um quadrado, mas assim que ele começar a girar, ele pode parecer um triângulo, um trapézio ou até um hexágono. O cubo está apenas girando, mas mesmo para nós é difícil de entender o que está acontecendo com a forma em 2D. Este é um cubo 4D, ou o Tesseract. Inicialmente, ele pode parecer um cubo normal,
Mas assim que ele começar a rotacionar pela quarta dimensão, ele pode parecer com pirâmides, prismas e mais. Como podemos ver, estruturas geométricas com maiores dimensionalidades apresentam maior complexidade que figuras de menores dimensões. Podemos imaginar que uma figura com maior dimensão consegue enxergar a de menor por outros ângulos. Assim, agora que entendemos o que é um objeto 4D, podemos tentar imaginar como um ser 4D nos veria. Ele veria todo o nosso corpo, a parte de trás, a parte da frente e todos os nossos órgãos, e isso tudo ao mesmo tempo. Apesar de jamais podermos, de fato, visualizar a quarta dimensão, podemos entender a lógica por trás da progressão de dimensões e tentar assimilar a possibilidade de alguém conseguir ver o interior de outra pessoa, tudo pelo puro exercício da visualização matemática. A respeito da quarta dimensão, podemos deduzir 3 pontos. O primeiro, a retina dos seres de quarta dimensão poderia ver 3 dimensões por vez. O segundo, os seres da quarta dimensão poderiam ver também o interior de objetos da terceira dimensão. E, o terceiro ponto, as superfícies de objetos com 4 dimensões são formadas por 3 dimensões. Então, ao olhar para um cubo, por exemplo, nós vemos apenas o lado que está voltado para nós, vemos um plano. Mas um ser de 4 dimensões, ao olhar para um cubo, consegue ver todos os seus 6 lados e o interior dele. E ao olhar para um hipercubo, veria o cubo, que é o achatamento 3D do hipercubo 4D. Então, ao olhar para uma pessoa, um ser de 4 dimensões poderia ver todos os seus órgãos internos, vasos sanguíneos, interior dos vasos sanguíneos, interior de tudo, de uma forma inconcebível para nós, algo como uma camada 3D de tudo que forma aquela pessoa, e não só sua superfície. Uma ideia similar é apresentada no livro Flatland, escrito em 1884 por Edwin Abbott, e conta a história de um mundo bidimensional que é visitado por uma esfera. Nesse mundo, habitado por formas geométricas, quanto maior o número de vértices da forma, maior é a classe social dela, sendo o Papa um círculo, considerada a forma perfeita. A gente viu anteriormente como uma esfera seria vista por um ser bidimensional. Ela poderia aumentar ou diminuir de tamanho e até desaparecer completamente e aparecer em outro lugar. Ao se deparar com esse ser, os habitantes de Flatland o consideraram o próprio Deus. Tendo isso em mente, nós podemos teorizar que o nosso Deus seria um ser de 4 ou até mais dimensões, e que ele poderia interagir com o nosso plano sem que nós tivéssemos uma compreensão completa do que está acontecendo. E por conta disso, ele poderia nos ver e nós não poderíamos ver ele. Mas é claro, isso é só uma teoria. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Até a próxima.